pessoal, aqui é a Dani do Salendo e hoje eu quero fazer a resenha de O Presente do Meu Grande Amor e Bidu Caminhos. Eu nunca sei se o Caminhos vem primeiro ou o Bidu. Primeiro eu quero começar com o Bidu. Nas leituras de dezembro, se eu não me engano, eu já tinha mostrado pra vocês um pouquinho, eu queria mostrar mais na resenha. Essa daqui é uma graphic novel da Turma da Mônica, naquele projeto gráfico MSP, do Maurício de Souza, que ele chama vários autores, quadrinistas, artistas. Eu acredito que seja artista, não sei direito o nome que eu dou para os profissionais que fazem essas histórias, porque eles fazem tantos desenhos quanto as histórias, então eles são autores, artistas, autores quadrinistas. Bom, no Bidu, quem fez foi o Eduardo Damasceno e o Luiz Felipe Garrocho. Eu gosto muito dessas edições porque tem uma declaração dos autores de como foi feito o processo criativo, de como foi feita o contato com o Maurício. Alguns escrevem como foi feito o contato com o Maurício, como a história veio pra eles. No caso do Bidu, foi dada total liberdade para eles criarem. Então eles criaram uma história muito legal. O que eu tinha falado no outro vídeo que eu gostei muito foi que o Bidu é um cachorro, ou seja, ele não fala. Na história do Maurício de Souza, ele não fala. Então o que eles fizeram foi manter essa característica animal mesmo do Bidu, não humanizaram, mas ao mesmo tempo ele tem os sentimentos que os nossos cachorrinhos têm, né? O instinto que os nossos cachorrinhos têm. Então eles vão contar a história de como o Bidu chegou até o Franjinha, por todo bonitinho, cientista mirim. Gente, o desenho do Eduardo e do Luiz ficou a coisa mais linda. Eu gostei muito, muita cor, mas as linhas são suaves. Então saiu uma HQ bem suave, bem gostosa. E não tem, como eu disse, a história é construída apenas com algumas falas dos humanos que aparecem, mas a grande parte que aparece é o Bidu e os amiguinhos deles, os cachorrinhos que ele encontrou pelo caminho. Então não tem muita onomatopeia, mas não tem nada de diálogo. Foi muito gostoso, eu mergulhei muito na história. Eu terminei, olha isso, gente. Um talento desse tinha que estar exposto, né? Em outdoor. É lindo. Nossa, eu fiquei muito apaixonada, tanto aqui como Laços, que foram as únicas que eu li. Eu simplesmente amei, eu fiquei louca da vida. Eu nem lembrava o nome do amarelinho, e agora não lembro de novo. Eu lembro que eu não gostava dele nas histórias do Bidu, ele me irritava. Mas é isso, gente, não tem muito o que falar. Isso eu vou falar mais, eu dou spoiler. Então eu recomendo muito, assim, ele virou favorito, assim, do coração. Eu recomendo muito Bidu Caminhos, Laços, a coleção gráfica MSP, apesar de eu não ter lido os outros, eu já vi resenhas e vi amigos contando que os outros são tão bons quanto. Eu ainda quero pegar do Chico Bento, que eu não peguei. E eu recomendo muito a leitura e eu espero que vocês leiam e venham me contar aqui nos comentários o que acharam. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra resenha de Laços pra quem não viu, tá bom? Eu quis fazer a resenha dos dois juntos porque, como vocês viram, eu fiz super pouquinho do Bidu. Eu não quis me alongar muito. O Presente do Meu Grande Amor eu também não quero me alongar muito, porque eu quero fazer a resenha escrita no blog, então eu quero fazer uma resenha bem tranquila, sem spoilers, e falar mais ou menos o que eu achei dos contos. Esse livro foi uma edição meio que pro Natal, né, da Intrínseca. Eu acho muito legal que as editoras tenham essa preocupação de lançar algum livro que dê pra gente ler no clima de Natal. Eu comecei essa leitura bem no Natal, e ela se estendeu até há 2, 3 dias atrás. Então foi muito gostoso porque eu peguei o clima, eu comecei no Natal, então eu peguei o clima do Natal e mesmo agora, voltando à rotina, voltando a trabalhar, eu ainda tava naquele climinha de Natal, de inverno. Ai, inverno, como sinto sua falta. De inverno, chocolate quente, neve. Então assim, foi muito gostoso ler esse livro.
Alguns contos passaram um pouco mais arrastadinhos, mas outros foram muito gostosos de ler, que eu super me apaixonei. Eu vou contar pra vocês quais foram os meus favoritos e dar um destaque pro meu favorito de todos. E aí depois vocês conferem a resenha escrita lá no blog, que eu vou falar de cada um deles em separado. O primeiro conto que eu gostei muito foi o chamado É um Presente de You, Charlie Brown, que é o da própria Stephanie Perkins. É da própria Stephanie Perkins e eu adorei. Eu não sou muito fã do Charlie Brown, eu não li as histórias dele, eu só conheço o que eu vi nas tirinhas. Então eu não conheço muito a questão do You. A Stephanie explicou um pouco no decorrer do conto, mas ele vai contar a história da Marigold. Ela tá querendo a voz de um menino, que eu não vou dizer porquê, nem quero estragar tudo, a voz de um menino que vende árvores de Natal perto da casa dela. E ela toma coragem pra ir lá, começa a conversar com ele e aí o que acontece vocês vão ter que ler. Mas o conto é muito gostoso, os personagens são muito engraçados, eu ri muito com eles, a história é quentinha, é gostosa, tem organização, sabe? Tipo, personagens arrumando alguma coisa. E eu sou a louca da organização, adoro organizar um armário, então amei eles arrumando uma bagunça. Me dá muita agonia quando eu vejo descrições de lugares dos personagens que tá tudo encaixotado, ou tudo com mofo, ou tudo bagunçado, sujo, me dá coisinha, assim, sabe? A louca. E esse tava tudo um lugar que eles dão assim, tava tudo zoado e aí eles arrumam e aí é uma coisa que eu gostei pra caramba. Mas foi uma das minhas histórias preferidas, eu dei 5 estrelas e é uma das que eu recomendo. Se você quiser começar por ela também, é uma boa pra dar um gás pra ler o livro em si. A outra que eu gostei muito foi a Estrela de Belém, que é uma menina de 16 anos que tá no aeroporto, decide fugir. E de início a história parece que vai ser bem pacata, assim, mas ela tem um mistério e a graça do conto é tentar desvendar esse mistério. E eu gostei pra caramba, foi bem desenvolvido e eu queria continuar a ler aquela história pra saber o que ia acontecer com a menina, eu gostava muito dela. E já ter marcado os contos, eu sou uma idiota. Essa Estrela de Belém. Eu gostei pra caramba desse. Eu não conheci o trabalho da Ellie Carter, eu gostei da história dela, eu gostei do jeito que ela escreveu. Foi muito legal. E eu recomendo esse também. Teve um que não foi 5 estrelas, que foi o último livro, o último conto, que é A Garota que Acordou o Sonhador. Eu dei 4 estrelas, porque ele não foi tão divertido assim, mas eu gostei bastante que ele é o mais realista, assim. É o que diz, é o que as coisas não são tão bonitas assim, pelo menos em grande parte da história as coisas são bem tristes durante o conto e me lembrou que no Natal nem todo mundo tem aquele Natal que nós todos desejamos, que nós, pelo menos a grande maioria tem, que é com a família, com os amigos, e rodeado de amor, comida boa, presentes, né? Então o Natal nem todo mundo é assim. A maldade no mundo não para porque é Natal, infelizmente. Então esse livro trouxe essa realidade, foi até uma sacada legal pôr no final do livro, porque você se despede do livro com uma questão mais de realidade, foi isso que me passou. Eu gostei e é bem legal. Na verdade, eu inclusive indico terminar o livro com esse mesmo conto, ele é o último, então termina com ele mesmo. Eu não conhecia também o trabalho da Laini Taylor, foi muito legal esse livro porque tinha vários autores desconhecidos, então foi legal conhecer os trabalhos deles. E o último conto, que é o que eu falei pra vocês que eu ia falar um pouco mais, que eu apaixonei, Bem-vinda a Christmas, Califórnia, da Kirsten White, outra autora que eu também não conhecia o trabalho, eu gostei pra caramba do jeito desbocado e leve dela escrever. Foi 5 estrelas esse conto. Ele conta a história da Maria, ela vive em Christmas, na Califórnia, que não chega a ser nenhuma cidade, é uma região censitária, acho que é região que ela fala. Bem deprimente, assim, uma região censitária, então assim, é uma região tão pequenininha, com tão pouca coisa, com quase nada na verdade, que tá quase acabando, é uma cidade meio que fracassada, que tá quase acabando porque eles dependem de uma mina e a mina já tá se esgotando
então aos poucos as pessoas foram indo embora, sobrou só alguns habitantes. E ela vive lá com a mãe, o namorado da mãe. A mãe e o namorado trabalham numa mina. E a Maria não gosta desse namorado, ela acha que ele quer ela pra bem longe. Ele não divide nada, ele rotula todas as comidas que ele põe na geladeira. Ele não liga o aquecedor dentro da casa. Ele economiza pra tudo, tanto é que ela trabalha no café, que é deles, que é da família deles, que eles administram. Na verdade não é deles, eles administram. E ela não ganha salário, ela só ganha as gorjetas. Então ela tá louca pra pegar, ela há 2 anos, ela junta todas as gorjetas dela pra ir embora, pra longe, pra onde for. E aí de repente aparece esse novo cozinheiro no café, é o Ben. E ele tem uma mania estranha de dar as comidas, de preparar as comidas aleatórias para as pessoas. E as pessoas ficarem mega felizes e lembrarem de momentos passados, momentos felizes delas relacionados àquela comida. Então, a história é incrível. A história, a partir disso, a história vai desenrolando de uma forma muito gostosa. Principalmente entre a Maria e o Ben, né? A gente vai conhecendo mais tanto dela quanto dele. E essa é a história que mais me deu gostinho de Natal, e mais me deu vontade de Natal, e vontade de Natal no Hemisfério Norte, com neve, com chocolate quente. Foi muito delicioso, eu ri, meus olhos ficaram marejados, não cheguei a chorar, né? Meus olhos ficaram marejados com algumas passagens muito, muito bonitinhas. Foi muito gostoso, eu adorei. Então assim, esse livro aqui é muito delicinho de ler. Tem algumas coisas que eu não gostei muito. O que eu menos gostei foi um chamado Krampuskulaf, que eu até tenho que pesquisar na internet, porque ele acrescenta a lenda do Krampus. E eu não conheço essa lenda, eu nunca tinha ouvido falar. Então eu não consegui entender a história direito. E também não me envolvi, não gostei tanto, não achei com muita cara de Natal. Na verdade, não passa tanto no Natal também, passa mais no Ano Novo. Mas eu não gostei tanto, foi a que eu menos gostei. A Christmas, eu acho assim, você pode começar por ela se você quiser, se você não quiser começar da primeira história, você pode começar por ela, pra dar aquele start no Natal, sabe? Muito gostoso. O livro em si, e eu recomendo pra vocês lerem, são histórias de Natal gostosas. E eu espero que vocês tenham gostado dessas duas resenhas. Se você gostou, dá um joinha, comenta aqui o que você achou das resenhas, o que você achou desses livros, se você já leu, se eu te convenci a ler algum deles, e o que você me indica pra ler nessas temáticas. Eu vou adorar conversar com você sobre livro. A gente se vê depois. Tchau!